Por que a música Sina de Ofélia, que saiu na voz da Luísa Sonza e do Dilsinho, é ilegal? E por que ela pode, inclusive, dar cadeia para algumas pessoas envolvidas? Pois é, gente. No Brasil, não sei se vocês estão sabendo, mas às vezes a gente tem uma coisa chamada lei, que a gente segue. É? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Imagine que tivesse um prêmio de 100 mil reais, que qualquer pessoa pudesse ir lá e pegar. Só que quem pegar pode ser que seja preso. Tem que ter articulação suficiente para conseguir pegar e não ser preso. E esse é o rolê que tá acontecendo nessa música e você vai entender por quê. Caso você esteja meio perdido, acabou de acordar do Réveillon, não sabe o que tá rolando, no final do ano passado, a Taylor Swift lançou um álbum chamado The Life of a Showgirl, e ela basicamente fala como que é a vida de uma mulher tendo vida pública. E uma das músicas deste álbum chama-se a música chama-se The Fate of Ophelia, que faz uma referência à Ofélia da peça Hamlet do Shakespeare. Ou seja, essa história não começa agora, começa lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Shakespeare foi um poeta, um dramaturgo, um ator inglês, que ele viveu lá em 1500, e ele escreveu a peça Hamlet. E aí, qual que é o lance? Lá na peça tinha uma mulher chamada Ofélia, morreu afogada num rio. Ela deitou e ela tinha muita mágoa e ela é uma personagem bem dramática e ela se afundou e se afogou. E aí a Taylor Swift fez esse paralelo de falar que às vezes a vida pública, aliás, os fãs da Taylor vão poder dizer com muito mais propriedade sobre essa questão. Mas, basicamente, o que a Taylor fez foi, nessa música, fazer uma referência a Ofélia e dizer que ter uma vida pública sendo mulher é, de algum modo, ter vários pesos que às vezes te afogam e é difícil você conseguir sobreviver. No caso da Ofélia, alerta de spoiler de 500 anos, a Ofélia morre. É mesmo, bicho? Diferentemente da Ofélia, a Taylor Swift consegue sair, se reerguer, se posicionar porque ela é empoderada. Enfim, ela consegue se levantar aí. Até aí, tudo tranquilo, né? Mas qual que é o fato interessante aqui? Que, recentemente, início aí, virada de 2025 para 2026, saiu na internet a música chamada Sina de Ofélia, que é uma versão desta música da Taylor Swift, mas em português. E essa música saiu nas vozes de Luísa Sonza com Dilsinho. Cara, e a música ficou realmente muito bom, ficou muito chiclete. A música já era boa, essa é a verdade. E a releitura dela ficou muito legal e show de bola. Tem um pequeno, posso dizer, um detalhe assim, que não é a voz da Luísa Sonza nem do Dilsinho, é inteligência artificial. Não dá pra acreditar. Algum brasileiro bem intencionado, quero deixar claro aqui que provavelmente ele estava muito bem intencionado. Ele utilizou essas plataformas que tem hoje de inteligência artificial, como Suno e tantas outras. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre essas plataformas, comentem aqui, eu vou fazer um vídeo sobre. E lembrando que aqui também tem um card de um vídeo falando sobre inteligência artificial na música, quais são as catástrofes que já estão acontecendo e agora você está tendo a chance de ver na prática isso acontecer. Enfim, e aí a música estourou, explodiu, só que aí a Universal, que é a gravadora da Taylor, a Sony, que é a gravadora da Luísa Sony, se eu não me engano, que é a gravadora da Luísa Sonza, entraram em cena, tiraram a música do ar. Ih, rapaz. Gabriel, mas qual que é o problema deles terem lançado essa música? É só música, é zoeira. Acontece que é negócio também, meu querido. É negócio e existe uma coisa chamada lei. Então algumas leis foram infringidas e tem uma boladinha, não é tão grande assim, mas tem um dinheiro considerável que essa música rentabilizou. E agora, como diria minha avó, quem pariu Mateus que o crie. Mas não sabe quem pariu Mateus, porque a inteligência artificial tava lá no meio. Mas vamos lá, pra você entender, ó. A estimativa de streams. O volume, para chegar no top 50, no volume Brasil, geralmente a música precisa ter ali por volta de 400 mil plays diários. Essa música da inteligência artificial bateu posição de 47 no Spotify. Então ela foi bem e ela mobilizou uma grana dentro das plataformas. Sabe as assinaturas que nós, usuários, pagamos para as plataformas? Um pedacinho daquilo vai para os artistas. Então tudo que entra, o próprio Spotify, as plataformas fazem uma conta e rateiam aquilo, dividem para todo mundo que produziu as músicas. Essa música, a Sina de Ofélia, ficou aproximadamente 2 semanas, tá? Entre quando ela soltou, quando ela teve o hype e quando ela saiu do Spotify. Então, ela provavelmente teve algo em torno de 5 milhões de views. E aí, a hora que a gente faz o cálculo básico disso, pensando em 2025 e 2026 também, a média é de 0,05 centavos por play. Se você fizer as contas aí, você vai ver que chega a algo em torno de 30 mil reais. No entanto, não é somente Spotify, tem YouTube envolvido também. O YouTube, ele tem uma monetização um pouquinho diferente, mas ele gera ali algo em torno de 5 a 10 reais a cada 1000 views. Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, olhando o tanto que ela ficou ao ar, pensando que são várias plataformas, tem YouTube, enfim. Essa música provavelmente deve ter rentabilizado, nesse período curto, aproximadamente 100 mil reais. Tudo isso? E aí esses 100 mil reais estão lá, parados, congelados. Para quem que vão esses 100 mil reais agora? Mas não é só esse o ponto. É que algumas leis foram infringidas aqui. E leis que prevêem detenção até
reclusão de 2 a 4 anos, mais multa. Nossa, Gabriel, mas era só uma zoeira. Eu não sabia que tinha lei envolvida. Pois é, meu querido, não sei se você tem conhecimento desse outro fato, mas é que no Brasil, você não pode dizer que você não conhecia a lei, porque a Constituição tá lá pública para todo mundo. Inclusive, vou deixar o link aqui, ó. Você consegue entrar na Constituição brasileira e ver tudo o que pode e o que não pode. E a gente vai falar um pouquinho de como que funciona isso. E o que acontece é que existe um vácuo legislativo. O que eu quero dizer com isso? Como que uma sociedade se organiza? Vai criando leis à medida que as coisas acontecem. Vão se criando regras à medida que as pessoas vão se matando, vão fazendo coisas que não são tão legais da gente fazer. Então, em um país, por exemplo, existe a lei mor, digamos assim, a Beyoncé da galera das leis, que é a Constituição. A Constituição é um livrão, assim, que ali tá escrito tudo que pode e o que não pode. No entanto, como são muitas situações e muitas coisas que podem acontecer, tendo em vista, inclusive, que as pessoas mudam, a internet surge e outras coisas vão acontecendo, surgindo no mundo, a própria Constituição, ela vai ficando atrasada. Então, na Constituição, para você ter uma ideia, tá escrito assim, ó, que todo mundo tem direito à escola. Mas aí, isso não basta. Depois precisa vir uma lei, uma outra lei, que ela vai complementar esse texto da Constituição, dizendo, olha, uma escola é um ambiente que tem que ser assim, 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 tem que ser coberto, quem vai manter tem que ser o Estado, ou vai ser o município, aí vai ser uma escola municipal, tem que ter merenda, tem que ensinar isso. Então, depois vão tendo ramificações. As leis são essas ramificações da Constituição. A Constituição é uma regrona geral, e pra gente entrar no detalhe, passar a lupa e entender melhor, vão se criando leis conforme a gente vai sentindo a necessidade. E neste caso, a gente precisa recorrer à lei do direito autoral, que é a lei 9.610. Só que tem um pequeno porém, cara, que ela é de 1998. Não sei se você tá sabendo, a gente não tinha IA para nós termos acesso em 1998. Já existia IA? Já existia. IA existe desde 1950. Mas claro que a gente não tinha acesso, era só para os militares e coisas do tipo em alguns países. E aí qual que é o rolê? Existe um vácuo legislativo, porque a hora que a gente olha para a lei, ela não contempla o que aconteceu. Ela não consegue dar conta do que está acontecendo, porque na lei não fala sobre IA. E aí tem todo um rolê. E agora, de quem que é isso aí? Quem vai pagar o pato? Quem vai ficar com o ônus e com o bônus? Quem vai ficar com essa bolada de grana, esses aproximadamente 100 mil reais? Mas, se for ficar, vai ter que responder também pelas infrações legais aqui que podem ter acontecido. E aí está esse rolê que não sabemos o que vai virar. Inclusive, ó, já vou cantar a bola. Esse aqui é o primeiro de muitos casos que vão acontecer. Mas muitos vão acontecer. Já teve o do The Weeknd com o Drake, que aconteceu lá fora. Aqui aconteceu esse e vão acontecer outros. Beleza, agora que você entendeu que existe um vácuo legislativo, que você entendeu que existe uma lei do direito autoral, eu preciso que você entenda, superficial, mas abrangente, como funciona o mercado musical no sentido de como que a gente pega uma música que foi criada e lança ela no Spotify. Quem que faz isso? Para você entender qual que é o rolê que tá acontecendo aqui dentro dessa música. Imagina o seguinte, tem uma pessoa que inventou a música, que é o compositor, ele escreveu. Então, ó, o Dobby foi lá, criou uma música, ele inventou a música. Vem uma outra pessoa, no caso aqui é a Bela, sabe a Bela? Aí vem a Bela e fala, Dobby, eu sou artista, eu queria gravar sua música. Aí o Dobby fala, Tudo bem, Bela, pode gravar. ele assina um documento para ela. Aí, na realidade, quem faz isso é a gravadora da Bela, que é uma instituição, uma empresa que trabalha junto com a Bela. A gravadora pega, ou a própria Bela pega, e manda a música para uma outra empresa chamada agregadora. Então imagine que agora tem o Minion aqui, que é a agregadora, beleza? Então a Bela vai entrar lá no estúdio, vai produzir com os artistas dela, vai cantar, blá, blá, blá. A música aqui é do Dobby, fez tudo isso, ela vai pegar esse áudio, vai entregar para agregadora, que tá aqui em cima. A agregadora, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai colocar essa música em todas as plataformas. Por que precisa da agregadora? Porque o Brasil é... Não, cara... Vai evitar processos, né? Por que precisa da agregadora? Porque as músicas precisam ser disponibilizadas num padrão específico, precisa ter uma série de regras que, em tese, as plataformas digitais não conseguem ficar prestando atenção nisso, porque elas estão resolvendo as coisas com os ouvintes. Então a agregadora vai lá, pega a música que a Bela entregou e coloca em todas as plataformas digitais. Isso é o que a agregadora ou distribuidora, você também pode ouvir esse nome, faz. Aí sim, a música está lá nas plataformas digitais. Aí a música chega lá na plataforma digital, que tá aqui em cima, ó. A música tá aqui, todo mundo tá ouvindo, todo mundo dá play nesse aplicativo aqui. A hora que chega no final do mês, esse aplicativo, ele vê todas as músicas que ele lançou, o quanto que entrou de grana, e aí ele vai pagar proporcionalmente para cada uma das músicas que tiveram play, tiveram reprodução e consumo naquele mês. A plataforma digital vai falar assim, olha, essa música aqui teve tantos plays, eu preciso pagar 100 mil reais para as pessoas que estiveram envolvidas com ela. Para quem que ele vai passar isso aqui? Ele vai passar para
agregadora. Aí esses 100 mil reais estão aqui na agregadora. Aí a agregadora vai pegar, vai ver quem que é o intérprete, artista, quem são os músicos, quem participou, quem participou do áudio e quem inventou a música, que no caso foi o Adobe. E aí ele vai dividir. Aí tem um percentual certo de como é dividido. Aí a agregadora, ela fica com um pouquinho pra ela, paga um pouco pra intérprete, pra quem participou da gravação da música e paga também para o compositor. E aí, enfim, acabou. Ah, entendi. Esse é o padrão de como as coisas funcionam bem superficialmente, tá? Agora, imagine que venha uma pessoa, não sei se você sabia, o Adobe, originalmente, ele não é brasileiro. Então a música que ele escreveu tá em inglês. Aí vem uma outra pessoa e fala: Adobe, eu gostaria de... Vamos supor, eu chego e falo: Adobe, eu sou um artista aqui do Brasil, eu queria, igual a Bella gravou a sua música lá na Inglaterra, eu quero gravar a sua música aqui no Brasil e fazer uma versão dela em português. Tudo bem se eu fizer isso? O Adobe precisa autorizar, porque a obra é dele. E eu já vou falar de qual que é a lei, como que isso é protegido. Aí o Adobe fala: tudo bem, Gabriel, pode fazer uma versão. Aí eu crio uma letra, passo pra ele, se ele concordar, nessa versão em português, os compositores seremos nós dois. Então sempre que a música que é só dele tocar lá na Inglaterra, que é só em inglês, só ele vai ganhar. Quando a minha versão, que eu fiz aqui pro Brasil, tocar, nós dois vamos ganhar, porque na realidade ela é uma versão minha, ela é uma obra derivada de uma obra que já existia. E a Bella não vai ganhar nada dessa versão que eu fiz, porque essa versão minha, ela só tem ligação com a obra, com a invenção que é do Adobe, não é da Bella. A Bella é só quem tá interpretando a música que é do Adobe. Aí eu vou chamar os artistas, vou lá pro estúdio, vou gravar, vou produzir e vou lançar essa música. Aí eu vou na minha agregadora, na agregadora que eu tenho contrato, vou colocar, ela vai distribuir. Aí tudo que rentabilizar, mesmo esquema. Todo mundo que tá do lado de cá ganha até chegar no Adobe, que foi a pessoa que primeiro criou aquela obra, a original, que eu acabei versionando depois. Deu pra entender? Eu acho que sim. Basicamente como funciona isso. Então agora vamos entender no caso da Taylor Swift o que aconteceu. Existem os compositores da música, que no caso da música da Taylor Swift são a própria Taylor, o Max Martin e o Shellback, são 3 pessoas, eles inventaram a música. Aí a Taylor gravou na voz dela, chamou os músicos e disponibilizou, passou pra Universal Music, que é a gravadora dela, que lançou lá, botou na agregadora, eles têm uma agregadora própria inclusive, e a música foi pras plataformas. Do lado da Taylor tá tudo ok, tá tudo beleza. O bizil acontece porque uma pessoa pegou a música da Taylor, que ela compôs junto com os outros 2 carinhas, com o Max Martin e com o Shellback. Essa pessoa pegou e inventou uma letra. Falou: nossa, olha só, fiz uma versão, que legal, agora eu vou disponibilizar. Porque é só uma versão, eu só tô fazendo de zoeira. Mas não pode. Acontece que existe a lei de direito autoral que eu citei e ela diz que você não pode fazer isso. Uma obra derivada, ela precisa ter a autorização do criador, do compositor inicial da obra, originário. Então aí já acontece a primeira infração, porque essa pessoa não poderia ter feito isso. Isso é ilegal no Brasil. Então a primeira infração já está aí. E essa pessoa foi lá e criou através de instrumentos virtuais, através das plataformas de IA que produzem música hoje, e disse para a plataforma colocar a voz da Luísa Sonza e do Dilsinho, ou uma voz muito parecida, que realmente ficou parecendo um clone da voz dos dois, de tão parecido, porque a inteligência artificial tá bem evoluída. Aí essa pessoa pegou esse áudio, mandou para a agregadora dele colocou no Spotify, teve um monte de plays. Só que aí a galera que tava do lado de lá falou: peraí, a Taylor, como compositora, disse: mas ué, eu não autorizei fazer uma versão brasileira. E aí a Luísa Sonza e o Dilsinho disseram: ué, eu não gravei isso. E aí entra a segunda infração que teve, que é a questão do direito de personalidade. Aqui no Brasil, nós temos uma coisa chamada direito de personalidade. O que vem a ser isso? Basicamente, a tua imagem e a tua voz. Na realidade, de maneira ampla, você tem direito de pensar, direito de ir e vir, um monte de coisa. Mas nesse escopo desse vídeo aqui, o que você precisa se ater é o direito de imagem e de voz. Eu não posso, por exemplo, pegar a sua voz, gravar e fazer o uso que eu quiser. Eu preciso da sua autorização, porque pertence à sua pessoa. E aí essa música, Sina de Ofélia, na versão da Luísa Sonza e do Dilsinho, está utilizando, ainda que de maneira clonada, mas intencionalmente, porque tinha o nome deles, a voz deles. E aí entra um outro ponto, que é a indenização, talvez entre até usurpação e outras coisas do tipo, porque ele está se passando por alguém que não é. Aqui eu citei 2, mas já peguei uma terceira infração e provavelmente tem outras N infrações aí. Fora que isso pode causar também a uma indenização. Por quê? Imagine que a Luísa Sonza estivesse prestes a lançar uma música e a pessoa vai lá e lança uma música na véspera. Vai dar no meio do lançamento da Luísa Sonza. Pode quebrar a estratégia, pode atrapalhar, pode trazer prejuízos gigantescos para um artista. Então, você pegar a voz de um artista, fazer alguma coisa e lançar é uma coisa séria, não é uma brincadeira, sabe? Você criar
através de inteligência artificial a imagem de alguém, a voz de alguém e publicar isso, pode dar sérios problemas, porque você não pode fazer isso, porque aquela imagem pertence àquela pessoa, não a você. Gabriel, mas eles não têm vida pública? O artista tem vida pública, então a gente não tem direito de usar a imagem deles? Mais ou menos, não é bem assim. Na realidade, a gente pode utilizar a foto das pessoas, de uma pessoa pública, para informar. Um jornal pode fazer isso, por exemplo. Não há nada de errado com isso. No entanto, você não pode utilizar buscando uma exploração comercial ou de algum modo um benefício. Ah, beleza, eu não vou ficar com dinheiro, só que eu quero bombar um canal, fazer um canal crescer, criar um negócio, montar uma empresa no âmbito digital utilizando a imagem de uma pessoa. Não posso. Isso é contra a lei brasileira. Então, o resumo da situação é, essa música gerou uma grana, aproximadamente, pelas minhas contas aqui, estimo eu que seja próximo de 100 mil reais, que estão lá paradas. E aí, o que vai ser feito com essa grana? Inclusive, comente aí, ainda não se tem ideias para isso. Tem projetos rodando no Congresso, porque a gente ainda vai precisar criar estas leis. Nós, em 2026, veremos daqui para frente muitas leis serem criadas que sejam inerentes ao mundo da inteligência artificial, porque é tudo muito novo. Um resumo da situação é, Taylor lançou a música, tá tudo certo, alguém lançou no nome da Luiz do Dilcinho, rentabilizou uma grana, só que essa pessoa não pegou a grana, até porque provavelmente as gravadoras de ambas, Luísa Sonza, Taylor Swift, talvez a do Dilcinho também, estejam tentando quebra de sigilo para descobrir quem é a pessoa. Você não consegue simplesmente ir lá e ver quem que foi. Você até consegue ver os créditos da música, só que você coloca os créditos que a pessoa colocou lá no usuário que ela criou. Ela pode colocar fantasminha, camarada e você não vai saber quem é. Precisaria de uma quebra de sigilo e provavelmente as gravadoras já estão trabalhando em cima disso. Mas o lance é, como que a gente resolve esse bizil? Você entende o problema? Porque a gente pode pensar, tá, se essa pessoa for responder por esses crimes de clonagem da voz, de uso indevido, de infração do direito de personalidade de terceiros, de infração do direito autoral, plágio, porque afinal ele não teve autorização da Taylor. Pra gente considerar que essa pessoa fez isso, a gente tem que considerar que, se ela fez, ela é autora. Se ela é autora, ela também tem um direito à parte que a ela convém. Entende? Só que ao mesmo tempo, a lei do direito autoral, olha outro grande bizil. A lei do direito autoral, segundo o artigo 11 da lei, diz o seguinte: autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas em alguns casos previstos em lei. Ou seja, a IA não é uma pessoa física. Então ela não está protegida por direitos autorais. E aí entra um outro bizil muito interessante, que é o seguinte: existem artistas, entre aspas, fakes, que as pessoas estão criando uma pessoa que não existe, uma voz que não existe, e lançando no Spotify. Só que essas obras não podem ser registradas para estes artistas, porque esses artistas não gozam de direitos que são direitos de pessoa física. Complicado sair, cara. Esse rolê ainda vai dar muito pano pra manga, mas eu tenho um desafio aqui a ser feito, a gente tentar adivinhar como vai ser o futuro da música. Deixe seu comentário aqui que eu vou ler depois, e assim a gente pode voltar neste vídeo daqui 2 anos e ver quem chegou mais perto de acertar. E é isso, gente, deixem sugestões também aí, se inscrevam no canal. YouTube agora habilitou pra mandar aquele valeu, aquele super valeu, aqueles get lá pra ajudar a gente. Então se você quiser ajudar este canal, considere, se você sentir que este canal de algum modo te ajuda, considere contribuir, seja membro, se tornando membro do canal. Aliás, precisa pensar nos benefícios legais aí. Se tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo. E temas também de outros vídeos que você gostaria que eu trouxesse pra cá. Talvez a gente solte aqui vídeos semanais, porque dá um trabalhão, galera, fazer. Ó, isso aqui é o final do roteiro dos tópicos do que eu deveria falar. Mas você já percebeu que tem bastante coisa, né? Mas enfim, tô muito empolgado querendo fazer novos conteúdos para vocês, então sugiram aqui embaixo os temas que vocês acham que sejam legais. E pontos também que eu passou batido aqui e eu não peguei, que eu não falei. Show? Beijo na alma, paz no espírito e até o próximo.